Convidado. Política, segurança e economia são alguns dos temas fortes da conferência entre os países africanos e Israel, que decorre esta terça-feira na Embaixada de Israel, na capital francesa. Guiné, Ruanda, Chad, República Democrática do Congo ou Marrocos e Sudão. Israel quer reforçar as relações políticas, económicas e de segurança com o continente africano. O especialista de política internacional Rui Neumann descreve a evolução das relações entre Israel e África, nomeadamente quanto aos países do Magreb que não reconheceram a criação do Estado de Israel em 1948. Houve uma grande evolução. Israel, desde a sua criação, houve alguns países, como Marrocos, principalmente os países do Magreb, que não reconheceram a criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, Israel, até 1960, tinha uma grande rede diplomática no continente africano, com embaixadas em pouco mais de 40 países. Estas relações deterioraram-se a partir da Guerra de Yom Kippur, que foi em 1973, que confrontou, além de outros países, mas particularmente Israel contra o Egito, e o Egito, como era um peso pesado na OUA, a Organização da Unidade Africana, aí conseguiu virar a posição diplomática dos países africanos contra o Estado de Israel e na condenação do Estado de Israel após a derrota de 1973 pela parte do Egito. No entanto, houve os acordos de Oslo que começam a criar uma normalização colateralmente, porque os acordos de paz, os acordos de reconhecimento com a OLP, o que permitiu a Israel entrar numa nova dinâmica diplomática. E isto foi um processo extremamente longo. Quem deu o principal impulso foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o atual primeiro-ministro, o Naftali Bennett, deu seguimento. Porquê? Porque a África sempre foi um objetivo e um terreno diplomático de predileção de Israel, não só devido aos recursos naturais que a África dispõe, mas também o que permite Israel exportar para a África. Além disso, existem outros aspectos muito importantes para a diplomacia israelita. Uma delas é ter o apoio diplomático nas organizações dos países africanos, de certa forma, para travar o Irão. Nesta mesma linha de travar a penetração do Irão em África, há também a questão do Hezbollah. Há uma grande comunidade libanesa em todo o continente africano, e é daí onde parte a maior parte do financiamento da organização Hezbollah libanesa, que é um dos principais adversários de Israel. Israel vê assim também uma oportunidade de estrangular financeiramente o próprio Hezbollah. A única fronteira que Israel tem com a África é o Egito. Alguns países africanos são, no entanto, geograficamente estratégicos para Israel. Desde a sua criação em 48, o país mantém laços de relações com o Quênia ou ainda com a Etiópia, que é uma janela aberta para o Mar Vermelho, um espaço de passagem estratégica para o país em termos comerciais e de segurança. Israel estabeleceu um acordo de paz em Camp David com o Egito. Isto remonta à época do Anwar al-Sadat, que foi morto exatamente por ter estabelecido relações com Israel e ter assinado o acordo de paz. E quando o primeiro-ministro era Menahem Begin, poderemos dizer um ministro da linha conservadora israelita. A partir daí sempre houve um fluxo, digamos, entre as fronteiras de Israel e do Egito, seja de mercadorias, seja de pessoas. Uma coisa que muita gente desconhece é que há muitos turistas israelitas que partiram desde a SE para o Egito e vice-versa. No entanto, sempre houve uma certa tensão entre os dois países e que acompanhou também as oscilações políticas no próprio Egito, que a gente conhece recentemente. Mas é uma porta de entrada terrestre, mas hoje em dia não nos podemos limitar à única entrada a partir do Sinai que Israel tem para o continente africano. Essa entrada que está, de certa forma, a maior parte controlada pela faixa de Gaza, que por sua vez está controlada pelo
o movimento Hamas completamente hostil a Israel, mas existem as vias marítimas, as vias aéreas, ou seja, a ligação terrestre hoje já não é aquele ponto de alta importância estratégica para Israel. Israel, quando fez a operação Entebbe para a libertação dos reféns, uma operação de radicais palestinianos, fez via aérea, nunca seria possível essa operação por via terrestre. As relações de Israel com a África, hoje, a questão de continuidade territorial e de uma fronteira terrestre é o que tem menos importância. Tanto que esta conferência, se a gente pode chamar de conferência, está a decorrer em Paris e não em Israel ou num país africano. As fronteiras hoje, nesse aspecto das relações diplomáticas, é mais uma questão simbólica do que uma questão prática. Israel não tem relações com pouco mais de uma dezena de países africanos. Os compromissos de Tel Aviv nesta presença no continente é uma aposta comercial, assegurar também a passagem no Mar Vermelho, mas, sobretudo, obter apoio de países africanos nas grandes instâncias internacionais, entre as quais a ONU, mas também uma possível entrada como país observador na União Africana, uma tentativa que Israel está a tentar fazer há algum tempo. Sim, essa é uma tentativa antiga que Israel quer ser observador da União Africana. Tem tido o travão da Argélia, que a Argélia tradicionalmente sempre foi contra o Estado de Israel, tanto que as tensões com Marrocos intensificaram-se entre a Argélia e Marrocos depois de Marrocos ter estabelecido relações diplomáticas com Israel e iniciarem uma cooperação militar ativa, eu até diria reiniciarem, porque Israel mantém muitas relações diplomáticas oficiosas com a maior parte dos países, alguns dos quais que se declaram opostos ao Estado de Israel. Eu daria o exemplo da África do Sul, que a África do Sul é um dos países aliados com a Argélia, que está oposto que Israel seja um membro observador, tem o estatuto de observador na União Africana, mas, por outro lado, mantém relações comerciais muito estreitas com Israel, mantém relações de cooperação militar com Israel também muito estreitas, ou seja, alguns países que tradicionalmente posicionaram-se num dos campos no conflito do Médio Oriente, especificamente neste caso o conflito israelo-palestiniano, mas que, devido à realpolitik, mantém relações oficiosas com Israel muito fortes, tal como Marrocos já tinha antes de ser oficializada as relações diplomáticas. Pretória continua a ser o principal parceiro económico de Israel no continente africano. Precisamente, é histórico até, ou seja, a relação entre a África do Sul e Israel remonta à época do Apartheid e após o fim do Apartheid, digamos, a democratização total da África do Sul continuou exatamente da mesma forma, não é? Sempre foi um grande parceiro. No entanto, é também Pretória um dos principais críticos de Israel, em que acusa Israel de ter uma forma de apartheid contra a população palestiniana. Portanto, há aqui uma certa ambiguidade da parte da África do Sul. Por um lado, digamos, é um parceiro económico de peso em África de Israel, mas por outro lado está aliado, por exemplo, com a Argélia, como eu tinha referido, para travar que Israel consiga ter o estatuto de observador na União Africana, mas tudo isto é diplomacia. Mesmo a Argélia, oficiosamente, tem contactos com Israel e cooperação com Israel. A diplomacia tem sempre dois lados e há muitos tipos de diplomacia, desde a diplomacia económica, a militar e a diplomacia convencional. Neste tabuleiro africano, todos os países, mesmo aqueles que são opostos ao Estado de Israel, jogam entre estas diplomacias paralelas. Também não podemos esquecer os pesos pesados de Israel nos domínios tecnológicos, no digital, na agricultura e a incentivar startups israelitas a criar e desenvolver no continente africano. Sem dúvida, porque, tal como dizia um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, David Levy,
Ele dizia que o Israel só tem um recurso natural, que são as cabeças que lá existem. Israel desenvolveu-se muito, por não ter recursos naturais, desenvolveu-se muito no campo da tecnologia. E devido à particularidade do terreno onde Israel está, extremamente árido, desenvolveu de uma forma máxima todos os modelos e todos os tipos de agricultura a poder produzir em terras áridas. Estas são as mais-valias. Israel está a utilizar, para além da indústria militar que Israel tem, devido também à sua particularidade histórica e de estar sempre num estado de permanência, num estado de prevenção e muitas vezes em conflito também. Portanto, isto são os elementos, digamos, são as mais-valias que Israel tem para oferecer, no caso das relações diplomáticas. Israel não pode oferecer petróleo, nem gás, nem cereais, portanto, os recursos que Israel tem são precisamente estes: a tecnologia militar, que é uma consequência da sua situação geopolítica, e a agricultura, que sempre desenvolveu o famoso criar desertos, fazer campos de cereais e de flores em desertos, que isto já entra na lenda da Constituição do Estado de Israel. Era o especialista de política internacional Rui Neumann, no nosso convidado desta terça-feira.